presidenciais em Moçambique, segundo a nossa lei, são candidaturas independentes. E eu digo isto porquê? Porque não existe nenhum requisito que seja determinado, tanto pelo Acordo do Conselho Constitucional, tanto pela lei eleitoral, assim como pela Constituição da República, que exija que o candidato presidencial tenha que se identificar com algum partido. Não existe nenhum requisito, absolutamente nenhum requisito. O único requisito que é importante, para além daquela documentação normal, o cartão de eleitor, o BI, por aí fora, para além destes requisitos, estão aí os jovens a jogar futebol, então, para além destes requisitos, o importante é que a candidatura presidencial ela tinha que ter o suporte de um mínimo de 10 mil e o máximo de 20 mil pessoas que assinam aquelas fichas que vocês sabem que foram difundidas e que muitas das pessoas que estão a assistir essa live colocaram lá a sua assinatura e apoiaram uma candidatura, seja a minha candidatura ou dos outros candidatos. Aquele que é um requisito obrigatório. Se a pessoa não tiver as 10 mil assinaturas, ela não tem capacidade de se tornar candidato a presidente da República. Não existe nenhum requisito que obrigue o candidato presidencial a se associar ou a se identificar com o partido. Por isso que eu digo que a nossa lei, o nosso quadro legal, ele apenas determina, do ponto de vista técnico, ela determina que os candidatos são independentes, digo independentes de partidos. Mas por uma questão prática, os partidos convencionam, isto é, assumem como uma norma, digamos assim, de procedimentos, que eles se associam a um partido. Ela diz que é candidato, como eu apareci, do CAD, candidato do MDM, candidato da Frelimo, candidato da Renamo. Mas isso é apenas para questões práticas. Por quê? A gente assume assim porque é aquele partido que vai fazer o quê? Vai suportar a campanha eleitoral, é aquele partido que vai suportar, por exemplo, uma das fases cruciais do processo, que é a fase da credenciação dos delegados de candidatura ou, assim de uma forma grosseira, dos fiscais do processo. Portanto, eu como candidato presidencial, eu tenho que ter pessoas que vão fiscalizar o voto depositado na minha pessoa. Então, nesse aspecto prático, os candidatos se associam a um determinado partido. E por aí, por essa via, aparece candidato da CAD, candidato de Podemos, candidato da Frelimo, candidato do MDM, por aí fora. É por aspectos práticos, para fazer a campanha e para controlar o voto, apenas para isso. Significa, por essa via, a coligação que suportou, ou que eu apresentei que ia suportar a minha candidatura para a campanha, para controle do voto, era a coligação Aliança Democrática, nessa bandeira. Tendo sido a coligação Aliança Democrática impedida de concorrer para as legislativas, deixa-me aqui também deixar muito claro isto, só para clarificar, faltava-me esse aspecto. A gente fala de uma candidatura suportada por um partido por três aspectos. Primeiro, para suportar a campanha. Segundo, para fiscalizar o processo a partir dos delegados de candidatura ou fiscais. E terceiro, depois das eleições, para constituir-se uma bancada parlamentar, para que o programa do presidente possa ter uma bancada que possa suportar, possa defender, possa, digamos assim, votar a favor de que esse programa seja aprovado e seja implementado. Uma vez que a CAD foi afastada do processo, pelas razões que vocês já conhecem, era importante que eu tivesse exatamente um partido que pudesse, depois do processo eleitoral, ser a bancada parlamentar que pudesse suportar
que pudesse, digamos, defender o projeto do Venâncio Mondlane. Eu sei um partido que tivesse bancada parlamentar com ideias, com um projeto que coincidisse ou que tivesse pontos de convergência com o meu, significa, sou eleito presidente, mas eu posso não ter suporte para no Parlamento o programa e o manifesto que estou a apresentar poder passar no Parlamento. Então, para que isso pudesse acontecer, era importante que eu tivesse um partido para suportar a minha candidatura. Também atenção a uma coisa, a CAD, ela não desaparece. A CAD, ela não se vai dissociar do Venâncio. A CAD não vai deixar de fazer a campanha. Ela vai fazer tudo isso, mas do ponto de vista legal, a CAD não pode fazer duas coisas. A primeira coisa que a CAD não pode fazer é indicar delegados de candidatura. Isto é, a CAD não pode indicar pessoas que vão estar nas mesas de voto a controlar o voto depositado no Venâncio Mondlane. A CAD não tem essa capacidade, porque uma vez, ela não sendo concorrente, ela não tem direito a indicar delegados de candidatura. Tanto aí, era preciso arranjar uma alternativa de um partido que está a concorrer e que pudesse ter a possibilidade de indicar delegados de candidatura. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, CAD não poderá constituir bancada parlamentar para suportar as ideias, o programa e o manifesto apresentado por Venâncio Mondlane. Era preciso ter uma força que neste momento tem possibilidades de ir ao Parlamento e no Parlamento continuar a fazer a luta, a defesa das ideias do Venâncio e as ideias também desse mesmo partido que coincidam ou que tenham convergência com o projeto do Venâncio Mondlane. É nesta senda que nós apresentamos agora o partido Podemos como suporte do Venâncio Mondlane. Provavelmente, estou a falar agora a pessoas que estão-se a ligar à live neste momento. Deixa-me sintetizar as razões que levaram, neste momento, a este acordo com o Podemos. A primeira razão, naturalmente, tem que ser uma razão de convergência de ideias. Então, temos que ter pontos convergentes de ideias, pontos convergentes de projeto social. E, quanto a esse aspecto, temos várias ideias, várias propostas que coincidem com o Podemos. Foi por isso mesmo que o próprio Podemos, nas eleições autárquicas de 2023, apoiou a candidatura de Venâncio Mondlane, esteve nas marchas durante os 40 dias de marchas e identificava-se, sob o ponto de vista do projeto social, com o projeto de Venâncio Mondlane nas eleições autárquicas. Este é o primeiro ponto, ideias. Ponto número 2. Era importante termos uma força que pudesse ter a possibilidade legal de apresentar delegados de candidatura e fiscais para controlar o voto depositado no Venâncio Mondlane. Ponto número 3, era preciso ter uma força com possibilidades de estar no Parlamento para defender o projeto de governação a ser apresentado pelo Presidente da República eleito, Venâncio Mondlane. E estas eram, ou são, as 3 razões fundamentais que, uma vez a CAD não podendo concorrer, era preciso encontrar uma força alternativa que desse estas 3 garantias que eu aqui coloquei. E a CAD, neste momento, como vocês sabem, na manhissa, ontem, dia 21, formalmente, o presidente da CAD passou o testemunho, isto é, o apoio que depositou sobre o Venâncio Mondlane, o suporte que dava ao Venâncio Mondlane, a CAD passou para o Podemos. Mas passou para o Podemos o quê? Passou exatamente nestes 3 aspectos que eu estou a falar. O primeiro aspecto, que tem a ver com indicação de delegados de candidatura, fiscalização do processo e a constituição de uma bancada parlamentar para defender e aprovar o projeto de governação e o programa de governação do Venâncio Mondlane.